Estamos começando mais um episódio do Cybcast, dessa vez abordando um tema muito importante, que são as titulações na área de anestesiologia. Temos aqui dois grandes convidados. À minha esquerda, Dr. Vitor Sampaio, que atualmente é o diretor científico da Sociedade de Anestesia do Estado da Bahia, SAEB. E à minha frente, o nosso ilustre professor, Dr. Rodrigo Leal. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Muito obrigado, Marom. Então, esse podcast ele foi pensado para o anestesista que terminou a residência, a pessoa que está no início de carreira. Ele quer pensar os próximos passos, o que é que ele pode fazer depois da residência, quais os melhores caminhos. Então, eu chamo carinhosamente de professor, né? Meu orientador. Então, eu queria que, para a gente começar, o senhor falasse um pouco sobre a sua trajetória na medicina e na anestesia, como foi que o senhor veio parar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite, Fábio, Vitor. É um prazer estar aqui. Eu fui preceptor de vocês dois e só tenho a falar muito bem de vocês dois em residências, especificamente no Hospital São Rafael. E assim, em termos de trajetória, eu sou de uma época, quando eu fiz a universidade, no caso a Universidade Federal da Bahia, no milênio passado. Então, eu me formei em 99. Então, peguei, vamos dizer assim, quando eu entrei em anestesia, estava naquele furor de evolução de anestesia, do desenvolvimento da especialidade, não era nem de perto tão competitiva quanto é hoje. Não era a residência mais disputada, não era algo que as pessoas pensavam em fazer na faculdade. Então, por exemplo, da minha turma de 80, existiam 2 que queriam fazer anestesia, eu era um deles. E mesmo assim, no final da faculdade, hoje eu vejo pessoas entrando já pensando em fazer anestesia ou discutindo fazer anestesia. E algumas pessoas sequer sabiam que a anestesiologia era uma especialidade médica. Até hoje, talvez. Até hoje, talvez, algumas ainda não sabem. Verdade. Então, foi uma época bem diferente, né? Então, eu me formei pela UF, eu fiz residência no Hospital São Rafael, tanto em anestesiologia, que na época eram 2 anos, depois mais 1 ano em terapia intensiva. E logo depois eu fui, vamos dizer, iniciei trabalhando já, e de forma muito fortuita, e por um grande, vamos dizer assim, acaso que me favoreceu, teve um concurso para médico assistente de anestesiologia na Universidade Federal, onde eu ingressei, passei nesse concurso e comecei a trabalhar também no grupo do Hospital São Rafael, onde estou até hoje. Então, trabalho hoje em 2 serviços de anestesiologia, um público e um privado, 2 dos quais os dois têm programas de residência médica em anestesiologia, especificamente em anestesiologia. E aí, Rodrigo, nesse sentido aí, uma trajetória brilhante como a sua, não é para... Quer dizer, é para todos, mas a gente sabe das dificuldades. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. Quando você adentrou na residência em anestesiologia, a carga horária da residência ela já exige demais, né? Uma carga horária de 60 a 70 horas, oficialmente pela sociedade ou até pelo MEC. Mas aí você tem em paralelo a sua vida científica de professor. Né? E aí eu te pergunto, como é possível, as pessoas que estão ouvindo hoje esse podcast, que tipo de orientação você daria para traçar essa estratégia ao longo da sua vida acadêmica, não desmerecendo a sua formação tão importante que será o médico anestesiologista? Então, assim, logo eu terminei a residência, eu fiz o concurso, fui fazer logo a prova do TSA, do Título Superior de Anestesiologia, que eu acho fundamental, que todo anestesiologista procure estudar, fazer, almeje ser portador do título. Existe um mérito voltado para ele, existe uma finalidade para isso. E, no decorrer, eu comecei também a fazer a pós-graduação, no caso, em anestesiologia, em Botucatu, onde eu fiz o mestrado, completei o mestrado, defendi a dissertação e depois, alguns anos depois, defendi o doutorado, a tese de doutorado. Então, isso aconteceu, eu defendi o doutorado em 2012. Em 2009, eu defendi o mestrado. Desde então, eu passei a fazer uma trajetória cada vez mais acadêmica, voltada muito mais para a publicação e pesquisa. Fui convidado para ser professor, inicialmente substituto, e depois do quadro efetivo da pós-graduação, stricto sensu, em anestesiologia, na Faculdade de Medicina de Botucatu, que é ligada à Universidade Estadual Paulista. E, mais recentemente, no ano retrasado, eu passei no concurso para professor, para docência do Magistério Superior na Universidade Federal. Então, atualmente, eu trabalho como anestesiologista, tanto no Hospital São Rafael quanto no Hospital das Clínicas. Além do vínculo de anestesiologista na universidade, eu tenho um vínculo de docente e também contribuo com a pós-graduação em anestesiologia em Botucatu.
O que é que eu acho fundamental para aqueles que querem evoluir? Né? Primeiro você tem que se perguntar o que é que você quer. Aonde você quer chegar. Não quero ser um bom profissional. Eu quero, além de ser um profissional, eu almejo uma carreira acadêmica, de ensino, ou de pesquisa, ou do que quer que seja. Então, uma vez decidido isso, você vai ter que entender que você não vai conseguir fazer tudo simultaneamente. Você vai ter que... Metas. Então, estabelecer metas. Imagina que você está tentando escalar o Everest. Você não pensa em chegar no pico. Ou seja, você chega primeiro na base, depois da base você vai para um acampamento e você vai subindo e você vai galgando até você chegar onde quer que você queira chegar, no topo que você queira chegar. Então, se você está fazendo a residência, escolha uma residência que seja factível, de acordo com sua vida, sua história de vida, porque algumas são mais puxadas do que outras, têm características diferentes em termos de carga horária, do que é solicitado. Então, veja aquela que é melhor. Felizmente, nós estamos num estado, né, em mérito, inclusive, da sociedade, e tanto brasileira quanto regional, nós estamos num estado bem servidos, em termos de programas de residência, são muito bem avaliados. Então, em termos de formação, você vai estar bem informado em quase todas elas, sem grandes problemas, tanto nos hospitais privados quanto no particular. E enquanto você for residente, seja residente. Aprenda a especialidade. Perfeito. Então, você está na pós-graduação lato sensu. Então, aquela que vai lhe dar aquela amplitude, que vai lhe dar a ideia do que é especialidade e que vai lhe formar como um técnico, como uma pessoa, um indivíduo habilitado a fazer anestesia. Exatamente. Perfeito. Isso aí eu levei na minha vida, aprendi com o senhor. Essa questão de, por exemplo, a gente pega muito estudante, gente no início da residência querendo misturar as coisas. O cara já quer chegar na residência com um mestrado, ele já quer ter feito 5, 10 publicações, ou não fez o TSA ainda e já quer ingressar no doutorado. São coisas um pouco diferentes. Mas, por exemplo, para mim, eu sempre senti que eram passos que deveriam ser seguidos. Então, eu só pensei na pós-graduação depois que eu já tinha passado no TSA. Perfeito. Eu acho muito válido, dica, siga essa ordem, evite mudar, pular etapas. A ansiedade, né, Vitor? Exatamente. Você fica no afã de quero fazer o máximo, quero fazer mais. E, às vezes, o melhor é só sentar, estudar, garantir o seu cronograma do R1, por exemplo, do que tentar estar publicando, do que começar com a pós-graduação, antes do que eu acredito, é uma opinião pessoal, antes da hora. Perfeito. Né? Claro que pessoas têm métricas diferentes, metas diferentes, mas eu acho que é antes da hora. Perfeito. Eu acho que a hora da pós-graduação é depois da residência e provavelmente depois do TSA. Perfeito. Rodrigo, você é um dos poucos exemplos que a gente tem na medicina, principalmente dentro da anestesiologia, que você, como a gente fala, né, zerou o jogo, ou seja, zerou o game nas fases de titulações que você tem. Né? Você está preparado aí de todas as esferas. E aí eu te pergunto, eu sei a resposta, mas eu quero que você fale em público. Você ainda faz anestesia? Você consegue fazer anestesia? Faço. Se faço bem, é outra... Mal e mal faço. Essa é emendar. Se faz bem, né? Aí já não sou eu que tenho que falar. Eu tenho um nítido conflito de interesse. Nem pode ser Vitor, que é meu amigo e meu sócio, muito menos você, que também é meu amigo pessoal. Mas a provocação que eu fiz, na verdade, assim, é para você falar para quem está escutando a gente, como convalidar isso, né? Porque as pessoas não podem se tornar teórico. A gente sabe que a anestesia é uma especialidade, existe a teoria, é muito importante, aliás, é tão importante quanto a prática, mas é uma especialidade que a prática é muito também, precisa ser bem praticada. Perfeito. Essa prática precisa ter uma atenção especial. Existe até o logbook, né, que a Sociedade Brasileira pede que a gente faça, e ali é uma prova de que você está fazendo as suas anestesias. Então, uma dica que você daria para aquele residente ou para aquele profissional que está começando na anestesia, para não largar os estudos, não largar as titulações, mas também não se tornar um anestesista teórico. Perfeito. Então, a primeira coisa é o seguinte, você tem que se identificar com a especialidade. Então, tem uma coisa chamada arte do ofício. Você tem que gostar do que você faz. E você tem que prezar por fazer aquilo bem feito, né? Por uma questão pessoal, por uma questão jurídica, por uma questão médica e por uma questão humana. Talvez a questão humana seja a mais importante. Se você não gosta do que você faz, você não vai fazer bem. Você vai fazer. Mas dificilmente você vai atingir a excelência. Então, primeira coisa, e aí são essas questões da etapa. Você vai ter que aprender o ofício. Então, a pós-graduação lato sensu, a residência propriamente dito. Então, é um programa, tem que ser um programa que você faça com o intuito de aprender. Uma vez aprendido, você vai refinar. E esse refinamento vai levar anos, se não décadas, até você chegar ao seu topo. Vocês sabem disso.
A gente ainda está evoluindo nesse processo. Então, a primeira coisa, e isso o doutor Valdir Medrado me ensinou, e uma pessoa que me ensinou e me ensina muito até hoje, que é o doutor Luiz Teixeira, meu chefe no Luiz Teixeira, Luiz Alberto Vicente Teixeira, no Hospital São Rafael. Você tem que gostar do que você faz. Uma vez que você gosta do que você faz, isso vai ser natural. Você vai querer chegar à excelência. E você vai estar sempre procurando. Então, você tem que estar feliz com o que você está fazendo. Se você não se encontrou na residência, ou mesmo no início da carreira, depois da residência, talvez considere fazer outra coisa. Perfeito. Né? Dor, ou o que quer que seja, terapia intensiva, algo semelhante, mas reveja a sua vida. Perfeito. Eu queria puxar um pouco sobre o TSA, né? Perfeito. A gente vai ter pessoas aqui que vão estar assistindo esse podcast que não são necessariamente anestesistas, não entendem. Né? Então, rapidamente, o TSA é um título sem precedentes, né? A gente não tem equivalente em outra especialidade e ele deve ser diferenciado do título de especialista, que é o que as pessoas estão mais habituadas e veem mais. Então, a gente tem o TEA, né, que é o título de especialista em anestesia, que é o que, teoricamente, provam que aquela pessoa está capacitada para anestesia. E nós temos um título a mais, que é o TSA, por isso que ele chama Título Superior de Anestesia, que ele garante principalmente a capacidade do anestesista em ensinar, em formar novos anestesistas. Então, pedi aos colegas para falar um pouco mais aí sobre o TSA, a experiência do senhor como banca examinadora. Então, fica à vontade. Perfeito. Então, existe o título de especialista em anestesiologia, que é aquele título que lhe dá, vamos dizer assim, a habilitação, o que lhe diz ser habilitado para você exercer a profissão, a especialidade de anestesiologia. O título superior, como o doutor Vitor bem falou, não tem precedentes em termos de especialidades no Brasil e mesmo no mundo afora, em vários aspectos. Mas ele vai servir essencialmente para duas coisas, ou ele deveria servir para duas coisas. Como habilitação que você é um indivíduo capaz agora não só de fazer anestesiologia, como de ensinar anestesiologia, se tornar um preceptor de um programa de residência ou de um centro de especialização. A outra coisa é que ele vai lhe habilitar a exercer cargos associativos nas regionais e tanto nas sociedades regionais quanto na sociedade brasileira, aqueles cargos relacionados à direção, né, qualquer que seja o núcleo diretor dessas sociedades, que também é relevante. Até porque a nossa especialidade talvez seja uma das especialidades com um dos sistemas mais robustos de associação, em termos de organização, em termos de acompanhamento, em termos da própria política estrutural que rege tanto o regimento quanto os regulamentos, e a gente vê isso, né? Tanto na regulamentação dos centros de ensino e treinamento, na formação, na preocupação de tudo, nos congressos e tudo, e cada vez mais essa regulação vem sendo feita de uma maneira profissional. Então, o TSA vai servir para isso. Eu fui membro da comissão do TSA, que é a comissão responsável por elaborar as provas, tanto escrita quanto oral, para aqueles que vão ser os candidatos ao título ao título em questão, e ali eu passei 3 anos. Depois eu passei mais 3 anos na comissão, que era até então a comissão de centro de ensino a comissão de ensino e treinamento, que era responsável, vamos dizer assim, por fazer toda a questão relacionada, toda a questão de vigilância e titulação e acompanhamento dos centros de ensino e treinamento credenciados à Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Então, eu passei 6 anos nesse meio. Na ocasião, essa comissão, chamada de ensino e treinamento, também era responsável por fazer as provas dos médicos em especialização. Então, do M1, do M1, do M2 e do M3, já existiam as provas trimestrais e a prova anual, que sempre teve. Perfeito. Hoje é outra comissão responsável por isso. A comissão TSA existe ainda, é exclusiva e sempre foi exclusiva ao TSA. Então, daí você vê a importância que a sociedade, o núcleo diretor da sociedade dá, né, ao TSA. E a outra comissão responsável pela confecção das provas dos residentes, junto com a prova do TEA propriamente dito, é uma comissão de certificação em anestesiologia, que é a parte de ensino e treinamento que agora ficou mais relacionada à resolução de toda e qualquer questão associada ou envolvia, ou que envolve centros de ensino e treinamento e médicos em especialização. Eram muitas atribuições Eram com uma muitas comissão só, atribuições. né? Tinha que realmente ser separado. Para quem não está no YouTube, esse Cybercast, mas só para explicar um pouquinho, a importância que a Sociedade Brasileira de Anestesia ela dá para essas titulações. Ela protege, ela faz com que ela valida de uma forma muito específica os títulos para os profissionais que estão fazendo anestesiologia ou que vão se tornar médicos anestesiologistas. E aí vai um ponto que hoje é uma discussão nacional,
a nível nacional mesmo, da SBA, que são as dificuldades que os CTs, né, que a gente chama os Centros de Ensino e Treinamento, em manter seus instrutores, né, muitos deles saem desses centros de ensino e treinamento porque não existe um fator motivacional muitas vezes, a não ser a parte, entre aspas, romântica da história de ensinar, né? Mas talvez se tivesse um fator motivacional, qualquer que seja ele, seja um engajamento em publicação, seja um aspecto financeiro, mas hoje a gente vive uma crise dos CTs. E quando você tem uma crise dos CTs, você diminui a quantidade de instrutores, né, de experts para formar médicos anestesistas, e com isso a gente coloca anestesiologistas despreparados no mercado. Então isso é um problema de todos nós, tanto da regional quanto da sociedade brasileira, e a gente precisa dar as mãos para ajudá-los nessa questão. Paralelo a isso, Rodrigo, a gente também tem uma crise chamada a crise dos assédios. Existe muito assédio, onde esses instrutores também não aguentam muitas vezes, que são os assédios dessa geração, que a gente sabe que é um problema geracional, muitas vezes não desmerecendo aqueles que têm aqueles problemas um pouco mais sérios. Mas eu estou trazendo essa situação aqui porque é uma dor que nós temos hoje na sociedade. Então, você estando dos dois lados, você já foi de um lado, agora você está como instrutor do CT, talvez um dos melhores CTs da Bahia, quiçá do Nordeste, mas você está dos dois lados. E aí, na sua experiência, que você já foi de um lado, você já foi aluno, você já foi, né, estudante, e agora você também é professor e você é instrutor de CT, que dica você daria ou que contribuição você poderia dar para a sociedade e para quem está nos assistindo nesse sentido? Eu acho que o choque geracional é inevitável, né? Nós tivemos com nossos pais e avós, nós vamos ter com as gerações mais novas. Isso está sempre acontecendo e toda geração que precede diz que trabalhava mais, que era mais esforçada, que isso era nato na minha época, isso era muito comum. Então, não é diferente, né? Desde a comunidade à humanidade. O mais importante é você ter uma flexibilidade de entender que talvez aquele seu ponto de vista que você formou não seja fixo. Aquilo é possível de um molde. Tá, mas eu defendo 60 horas ou mais, mas talvez hoje, na dinâmica atual, 60 horas não dê. Ou seja, 60 horas mesmo, mas você tem que ter algum outro ajuste. Porque boa parte do que foi regulamentado ou do que foi pensado em termos de formação foi pensado numa formação quando o indivíduo estudava por livro, tinha muito pouco recurso audiovisual e tinha uma prática muito menos limitada, muito mais limitada. Hoje, o que é que a gente vê? Uma grande evolução na anestesiologia, com incorporação de tecnologias e tecnologias constantes, uma grande facilidade de acesso à informação, uma grande facilidade de acesso à informação audiovisual de alta qualidade. Que facilita o entendimento. Que facilita o entendimento, a compreensão. Fornecido pela sociedade de graça. Ou pela sociedade, ou por outras entidades, alguns pagos, outros gratuitos, mas vários de excelente qualidade. Isso impacta na velocidade de formação inevitável. Então, hoje, até a tecnologia, a gente está vendo cada vez mais uma evolução. Vamos usar o laringoscópio como exemplo, uma evolução cada vez maior para a vida do laringoscópio. E o laringoscópio tradicional vai ser, por exemplo, um instrumento do especialista, do anestesiologista, específico para situações assim, pontuais que você quer evitar qualquer outro problema, de aspecto, o que quer que seja, voltado para isso, e a gente vai incorporar. Então, a gente não usa mais agulha descartável, por exemplo, para fazer, ou agulha reutilizável para fazer bloqueios. Isso. A gente fez de uma geração, eu usava a agulha reutilizável, era muito melhor. Eu usava a seringa de vidro, era muito melhor. O circuito era aberto, eu tirava lotando o dia todo, até hoje eu estou aqui, como se nada tivesse acontecido. Então, as coisas evoluem, né? A gente tem que evoluir junto. Então, é um entendimento, é uma compreensão, é um jogo de força. É um constante jogo político de ajuste. É ter flexibilidade de entender que nem tudo vai ser do jeito que foi para você. Seguindo a linha aí, passando do TSA, agora a gente tem uma formação mais recente, uma titulação mais recente, que é a do EDAIC, que é o título europeu, e que o senhor também faz parte da banca examinadora. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente das diferenças do TSA para o EDAIC, o que é que o EDAIC pode mudar na vida do anestesista. Pronto, perfeito. Só para deixar claro, eu não sou portador do título do EDAIC, eu fui convidado por 2 vezes para ser parte da banca examinadora da prova oral do EDAIC, né? E foi um prazer ter sido convidado, me senti muito honrado, mas existem algumas diferenças que são cruciais. Uma, a prova do EDAIC, ela é
e a mais óbvia, o nome já diz, ela é um diploma europeu de anestesiologia e terapia intensiva. Então, vão cair algumas questões ou alguns assuntos voltados para a terapia intensiva. Sim. Então, isso vai ter que ser algo a ser incluído no estudo, no planejamento do estudo, porque não é só de anestesiologia. A outra questão é que a prova oral especificamente do EDAIC e do TSA se diferem porque o EDAIC, embora tenha uma questão estruturada, pelo menos a TSA oral, como a gente imagina, ele tem um barema pré-montado, onde se esperam algumas respostas para a pontuação. Então, isso daí é importante porque isso daí é uma estrutura organizacional que, vamos dizer assim, tira... Caráter subjetivo. Não deixa completamente objetivo, mas tira alguma subjetividade. Enquanto o do EDAIC tem, obviamente, algumas respostas estruturadas, mas a estruturação do barema não é tão fixa ou não é tão mais precisa. Mais maleável. Tão maleável, é mais maleável do que a do TSA. Então, com isso, se pergunta se o indivíduo tem um conhecimento mínimo necessário, por exemplo, para ser portador do EDAIC. Isso é mais fácil ou mais difícil, depende do que você estudou, claro. Depende de uma questão do dia, depende do que caiu, né? Porque nem todo mundo sabe tudo. Né? Então, isso existe sempre uma questão do acaso envolvido. Felizmente, hoje, em um acordo de cooperação internacional, se você é portador do TSA, ou seja, já passou na prova escrita e oral, você pode ser portador do EDAIC, você pode, né, pleitear ser portador do EDAIC só fazendo a prova oral. E vice-versa. Se você já fez, né, o ciclo completo do EDAIC e você tem a titulação EDAIC, você, em tese, vai passar, você poderia não fazer o TSA escrito e ir direto para o TSA oral. E aí, nesse sentido, Rodrigo, voltando um pouquinho, uma etapa, voltando para a residência, existe uma discussão também a nível a esfera nacional que fala-se, hoje nós sabemos que são 3 anos de residência em anestesia. Existe uma discussão que 3 anos já não é o suficiente, né? Algumas sociedades fora do Brasil, do país, já praticam 5 anos, né? E aí eu lhe pergunto, o que é que você acha, né? E o que é que a sociedade brasileira ganharia se a gente estendesse esse tempo de formação de 3 para 5 anos? Veja bem, tudo que a gente tem que se perguntar, o que motiva, né, aumentar, o que você ganha, o que você perde. O que você perde, num primeiro momento, é uma entrada de profissionais que estariam programados, né, aquele número fixo de profissionais que entram no mercado a cada 3 anos, você vai ter que postergar por mais 1 ano. Então, pode gerar um déficit no mercado. Vai ficar 1 ano sem novos anestesistas no mercado. Então, você não sei exatamente qual é o impacto que isso vai ter aqui na Bahia ou em outros estados, você tem que se perguntar, porque cada vez mais a demanda por anestesiologista é grande, tanto para serviços públicos quanto privados. A outra questão é o seguinte, você tem que se perguntar, tudo bem, eu vou colocar o 4º ano. Esse 4º ano vai ser voltado para um refinamento do que foi feito prévio, para algumas subespecialidades que requerem mais tempo. Você vai ter um programa voltado para isso. Todas os CTs e residências têm capacidade de aumentar para esses 4 anos, quem vai ser a fonte pagadora da bolsa, ou seja, tem uma série de questões que são complexas. Sim. O que se ganha? O que se ganha é tempo de formação. E mais do que tempo de formação, não só tempo de formação, você começa a ter uma equalização com outros programas internacionais de formação lato sensu, né, de especialização lato sensu. E isso é importante porque se o indivíduo está fazendo aqui no Brasil, ele fez residência aqui, ele quer ir para a Itália, ele quer ir para um país da América do Sul, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, o que quer que seja. É compatível. Então ele vai ter um tempo, você vai se tornar mais próximo do tempo de formação, não digo chegar a 5 anos, mas 4 anos, isso pode equalizar com alguns outros países, e ficaria mais fácil para você revalidar a sua titulação de especialista sem precisar necessariamente refazer a residência, como alguns colegas nossos, que nós conhecemos que migraram para Estados Unidos e outros países, fizeram. Mas o senhor acha que hoje há espaço para o anestesista especialista? Há espaço para você fazer um R4 de pediátrica, um R4 de cardíaca? Cada vez mais. A gente vê cada vez mais uma demanda por anestesiologistas, vamos dizer assim, especializados numa população específica ou num grupo de cirurgia específico, principalmente aqueles que dependem de resultado, dependem de um esforço de cooperação de diversos profissionais, anestesiologia incluída.
Se o país está em condições econômicas, aí esses já são outros 500. Né? Mas se a gente vê isso, vamos dizer assim, naqueles países que têm mais recursos econômicos voltados para a disposição em saúde, é porque isso é importante. Então, você vai ter que ter alguém, por exemplo, voltado para uma população de uma cirurgia específica, como cirurgia cardíaca, cada vez mais com um treinamento voltado para a imagem ecocardiográfica, que requer um treinamento adicional. Aí você vai ter cada vez mais aqueles grupos voltados para o controle de dor perioperatória, com bloqueios, e hoje você pode fazer bloqueio, né, do couro cabeludo ao dedão do pé, Verdade. qualquer parte. Então, voltado para aquele subgrupo, ou para um subgrupo de pacientes muito críticos e muito graves, ou de pacientes pediátricos, e por aí vai. Espaço tem. Né? Se a gente tem condições para isso, eu não sei, porque o Brasil é um país grande, com grande heterogeneidade. Não? Então, a federação ela não é homogênea. Você tem estados que talvez tenham capacidade. Então, por exemplo, hoje aqui, eu vejo alguns hospitais que poderiam fazer isso muito bem. No Hospital Ana Nery é um dos grandes exemplos de cirurgia, de volume de cirurgia cardíaca. No dia que eles quiserem ter um fellow, algo voltado para isso, as pessoas que estão lá são de altíssima capacitação. Né? Todos nós conhecemos os profissionais que trabalham lá, eles estariam plenamente aptos para isso. Assim como, por exemplo, o Martagão Gesteira, para pediátrica e por aí vai. Professor Rodrigo, a gente sabe que você é uma referência, né? É uma pessoa formadora de opinião e que tem serviços prestados pela Sociedade de Anestesia. E aí agora eu vou provocar um pouco. Teria espaço para o residente, porque na residência, novamente, elas são 3 anos para o residente acabar, né, concluir sua formação. Mas a gente sabe que, dependendo da região do país, a gente tem um déficit de profissional. Tá? E a gente sabe também que o médico do perioperatório é o anestesista. Cada vez mais a gente precisa até levar essa bandeira adiante. Nós atuamos no pré, no intra e no pós, e isso a gente termina mudando o desfecho do paciente. Será que não teria espaço para o residente, o médico residente, o ME3, o ME2, final do ME2, início do ME3, no final do ME3, ele já começar a atuar no mercado de trabalho dentro desses pequenos hospitais, ou exercendo essa função de médico do perioperatório, ou a opinião é radicalmente contra? Não radicalmente contra não, mas teria que ter uma discussão um pouco mais ampla sobre esse assunto, porque esse assunto também está em discussão a nível nacional. Claro. Então, a sua opinião é muito importante, você é um formador de opinião. Eu acho que a gente vai voltar para aquela mesma questão do tempo de formação. Você vai ganhar em alguns aspectos, você vai ter mais profissionais, maior disponibilidade profissional. Esse é o ganho mais evidente, mais rápido que a gente pode pensar. Agora, você perde em outros. Né? O que é que você vai perder? Talvez não seja um profissional com a experiência ou conhecimento adequado para nuances que possam ter nos diversos modelos de gestão. A gente está falando mais de hospitais públicos, sim, dificilmente isso vai acontecer nos hospitais privados. Então, as nuances que acontecem nos diversos hospitais públicos. Vamos tomar o exemplo aqui da capital de Salvador. Você tem diversos hospitais públicos que são, por parte hoje, bem geridos, bem estruturados, de complexidade as mais diversas possíveis. Né? Partindo de hospitais gerais, que você vai lidar com todo tipo de paciente, até hospitais altamente especializados em obstetrícia ou na população, ou o que quer que seja. Né? O que a gente viu, que a gente pode ter talvez como experiência, é que na época, quando teve a pandemia, quando teve a pandemia do Covid, alguns desses residentes foram trabalhar em algo voltado para essa assistência direta e fizeram um papel muito bom e crucial para a faculdade. Sim. Então, como isso seria feito, qual é o grau de supervisão e qual é o grau de responsabilidade que ele vai ter, caso tenha alguma, um evento adverso, uma intercorrência, a gente vai ter que discutir. Então, não sou nem radicalmente contra, nem radicalmente a favor. A gente tem que discutir e ver o que é melhor. E a anestesia tem uma característica sui generis, assim, que às vezes a hack simples do paciente asa 1 pode complicar drasticamente. Exatamente. Você ser exigido ao máximo das suas habilidades. Então é sempre difícil, é um dilema ético, né, de você, por exemplo, por que aquele paciente pode ter um cara com a formação ainda insuficiente e o outro merece um anestesista tempo, assim, full? Um exemplo é um consultório para anestésio. Mas ao mesmo tempo, assim, um indivíduo dá 6 meses de terminar, 3 anos de formação. Entendeu? E o outro terminou 6 meses depois. Você não pode dizer que nesses 6 meses ele teve vai exercer nele uma grande diferença em termos de experiência e conhecimento.
para estar. Então, assim, agora você tem um fator que é determinante, que eu acho que é importante a gente falar para os colegas mais novos. Ele tem o título especialista. Isso. Então, logo ele tem que ter reconhecido o título, né, reconhecido não só pela ABM, quanto pelo Conselho Regional. E isso, para ele, isso pode parecer uma besteira, você pode achar, o residente de anestesiologia talvez minimize o título especialista, ou mesmo os anestesiologistas, porque já vem com, né, quando você é credenciado, quando o centro formador é credenciado pela SBA, você já sai com esse título especialista, mas ele é um documento que diz assim, olha, ele teve a formação mínima necessária. Aconteceu algo, um evento adverso, tudo bem, mas ele era formado para lidar com aquilo. Se ele atuou de forma diferente, se ele adequada, não adequada, se ele foi negligente, se ele foi omisso, se ele foi, de alguma forma, se a atuação dele não foi a melhor possível, isso depois se discute. Existem tribunais e fóruns específicos para isso. Mas, em termos de formação, vai ser difícil atribuir ele imperícia ao ato anestésico. Sim. Porque ele é um perito, reconhecido por pelo menos duas entidades médicas, duas autarquias, uma pelo menos autarquia, que é o Conselho, e a outra que é a Associação Médica Brasileira. Nós temos duas visões, né? Temos um lado querendo levar o anestesista mais cedo para o mercado, né? Por esse apelo, que a gente sabe que há um déficit de anestesista em muitas regiões do país. Enquanto há um outro lado querendo jogar o anestesista com uma formação maior. Super especialista, né? Eu, particularmente, gosto muito mais da segunda carreira, né? Eu acho que o anestesista deve ser cada vez mais especializado, porque a gente age no ápice da anestesia, no ápice da medicina. Então, eu acho que tem que ter mesmo. E a minha próxima pergunta era para o senhor. O senhor tem uma experiência fora do país, não foi? Quando o senhor terminou, o senhor fez um estágio de transplante hepático. O que é que o senhor acha sobre fellows fora do país, sobre o anestesista buscar algo fora? Você acha que tem diferença? Tem, tudo. Mesmo fora do seu estado. Você vê um outro mundo, você vê uma outra visão, você vai ver coisas que não são muito diferentes, as drogas são as mesmas, mas, por vezes, a forma de pensar, de agir, a estruturação de um serviço altamente especializado abre sua cabeça. Então, todos aqueles que tiverem oportunidade, em qualquer momento da sua formação, estejam na residência, recém-formados, já tem algum tempo de formado, está fazendo uma pós-graduação stricto sensu, mestrado, doutorado. Se ele puder fazer um mestrado, doutorado sanduíche, se ele puder fazer um pós-doutorado e sair do país, ou ir para um outro estado, para uma outra realidade, para um outro serviço, formação sempre é boa. Eu não vejo como você vai perder algo. Em tese, você vai escolher aquele lugar que é um lugar de referência para o que quer que seja que você está focando, né, na sua formação. Então, vai ser uma experiência fundamental. Eu acho que aqueles que puderem, façam. E, nesse sentido, também, dentro do conceito de medicina baseada em valor, a gente sabe que a meritocracia ela deveria ser um pouco mais aceita na nossa realidade anestesista, né? Então, eu queria também ouvir de você, trabalha em grupo de anestesia, grupo grande, estruturado, né? E, hoje em dia, a gente depende muito, dependendo do modelo de mercado, das operadoras. A gente sabe que as operadoras estão cada vez mais cobrando qualidade, cobrando resultado, né? Então, muitas vezes, elas não estão pagando os hospitais por um desfecho ruim ou por um desfecho não favorável ao doente. Será que a gente poderia raciocinar também ao contrário? Será que as operadoras, ou o próprio hospital, ou a própria especialidade não deveria valorizar, do ponto de vista até financeiro, nesse quesito de meritocracia, o profissional que tem titulação, o profissional que tem uma habilidade maior, o profissional que sempre investiu na sua carreira? Porque senão você não tem esse estímulo a mais para você não perder, mas assim, você prolongar o seu tempo de estudo, de trabalho, em detrimento do mesmo ganho. Aí existe, ao contrário do que muita gente pensa, que a titulação não é importante, existe sim, no serviço público. Então, por exemplo, eu sou médico concursado na Universidade Federal da Bahia, onde eu sou técnico administrativo, no caso, médico anestesiologista. O meu salário é maior porque eu tenho residência, porque eu tenho mestrado e doutorado. Isso se chama uma remuneração por qualificação. Então, já existe, sim, no serviço público, incentivo para você qualificar. Se deveria existir ou não no serviço privado, aí já é um outro questionamento.
Porque o serviço privado vai atuar numa lógica essencialmente capitalista. Né? Talvez nessa lógica capitalista, remunerar por formação não seja a melhor opção. Então, você não vai ter como ter o melhor dos mundos para tudo. Tá? Eu acho, por exemplo, que no nosso modelo, que a gente trabalha aqui, especificamente em Salvador, um modelo muito bom. É um modelo que ele dá, você assim, uma pessoa com a titulação muito alta vai ganhar próximo a uma pessoa com a titulação muito baixa? Vai. Pode no mesmo grupo, às vezes, ganhar exatamente o mesmo valor. E é dentro do grupo que eu estou falando. A gente dentro poderia do grupo se que eu estou falando. e pagar o meritocracia. Mas vamos pensar o seguinte, o que é que você quer no grupo? Né? Você quer um anestesiologista que faça anestesia, que seja perito em anestesia e faça aquilo bem feito? Ou você quer um professor acadêmico fazendo pesquisa? No grupo que você está, né? Se o seu modelo de trabalho é uma venda de serviço, você tem que remunerar pelo serviço que o indivíduo prestou, não pelo currículo que ele tem. E o mérito está em fazer o trabalho bem feito, em chegar cedo no horário, em ficar fazendo o trabalho como deve ser feito e dar a atenção adequada. Hoje, cada vez mais, não só os hard skills, mas os soft skills, de você saber como lidar com um colega, isso é muito mais relevante quando a gente pensa, e você sabe disso, porque você é num cargo diretivo do que é hoje, talvez, um dos maiores grupos de anestesia, e se eu lhe perguntar o que é que você prefere? Você prefere um colega diligente, que chegue no horário, que seja educado, que seja um bom companheiro, que seja um bom colega, que tenha uma boa interação e que trate bem, e que seja razoavelmente bem informado, um indivíduo com uma formação espetacular, um gênio que publica e que faz doutorado, pós-doutorado, livre docência, etc., mas tem um trato ruim. Então, assim, eu sou um pouco tendencioso, porque eu acho que o nosso modelo é um modelo muito bom, e entre um gênio e um bom colega, eu prefiro um bom colega, porque os gênios costumam ser geniosos. Então, eu prefiro o bom colega, é aquele que vai estar, que quando eu ligo para ele, me ajude aqui, ele está ali do meu lado, ele vai fazer o que tem a formação, tem experiência, tem empatia pelo paciente, pelo colega, pelo cirurgião, por quem quer que seja, pela enfermeira. Né? Então, eu acho que o modelo do serviço privado deve remunerar por um bom servidor, um indivíduo que é um bom técnico daquela área. Agora, o modelo do serviço público, principalmente voltado para ensino, se você tem ensino, é a titulação, principalmente a stricto sensu, mestrado, doutorado, vai ter importância porque isso vai lhe dar capacitação de aula e produção científica. Tanto que hoje a maioria dos grupos assim, que a gente conhece, a gente conversa, tem mecanismos que bonificam o TSA, né? Seja uma progressão mais rápida, eles bonificam o TSA, porque eu acho que tem tudo a ver com isso que o senhor falou, de provar que é um bom anestesista. Não necessariamente um anestesista pesquisador, né? Perfeito. Então, assim, quando for voltando à residência, eu acho que assim, a gente trabalha no hospital privado, eu trabalho no hospital privado junto com o Dr. Vitor, no Hospital São Rafael, que tem um serviço de residência médica. E eu acho que o serviço de residência médica dá um grande ganho ao grupo em termos de manter as pessoas motivadas a estudarem e manterem uma rotina adequada, e você está formando bons profissionais que eventualmente voltam para o próprio serviço. Né? Eu sei que hoje você está num grande grupo que tem um outro hospital privado, e você pode falar aqui da experiência que você teve, que esse outro grande hospital privado passou a ter residência, e o quanto isso é bom, quando você vê colegas animados. Divisor de águas. Né, animados, porque estão formando uma pessoa. O dinheiro, a formação, tudo isso é importante, mas tem um ganho indireto de gratificação e de relevância ao próprio serviço. Você passou a ser agora integrante ou sócio de um grupo que é formador. Isso tem que ter relevância. E não precisa ser a relevância financeira direta. Você tem uma relevância financeira indireta, porque você está contribuindo para a formação de colegas que podem virar seus sócios, seus companheiros. E é um compromisso que você firma com a sociedade, com a sua especialidade. Claro. Você está formando pessoas que vão seguir aí um legado, mesmo não ficando, não sendo absorvido pelo serviço, mas ele vai lembrar de você. Quantas vezes eu lembro de Rodrigo? Estou na minha anestesia, eu lembro de um preceptor, e não tem nada mais gratificante de você estar num apuro ali, na batalha, né, com o paciente ali, naquela água salgada ali, e você lembra do cara, porra, me lembro, cara, eu já vi isso aqui. Isso. O que é que fulaninho poderia fazer nessa situação? Então isso é muito A gratificante. gente brinca assim, nós somos coxas de retalhos, né? Isso aqui eu sou o Dr. Rodrigo, isso aqui eu aprendi com o Dr. Márcio, e você vira um anestesista diferente dessa coxa. Mas eu queria pegar assim, o senhor falou aí sobre
os próximos passos, né? O anestesista que decidiu que ele quer uma carreira acadêmica, Pronto. que ele quer mestrado, ele quer doutorado. Quem deve ir para o mestrado, quem deve ir para o doutorado, o que eu estou buscando em cada uma Perfeito. dessas formações. Então vamos lá. Então você vai procurar, uma vez formado, então não pular etapas. Focar na residência, ser um bom residente, para se tornar um bom profissional, começar a trabalhar como profissional, fazer o seu TSA, e agora eu quero evoluir no currículo acadêmico para, quiçá, fazer um concurso para professor, para sair do país, o que quer que seja. Então você vai procurar agora um serviço que faça uma pós-graduação, não mais lato sensu, mas stricto sensu. Senso estrito, aquela que vai voltar para um mestrado e doutorado. Aí tem duas grandes diferenças, né? Normalmente, o doutorado é aquele que tem um maior glamour, é a maior titulação, né? Acadêmica básica, vamos dizer assim, depois tem pós-doutorado e livre docência, que aí seria o pico da carreira em termos de currículo, mas, ainda que seja assim, a gente tem que imaginar que o mestrado e doutorado são habilitações diferentes. O mestrado é uma habilitação para se tornar um mestre, ou seja, um professor. Então, em tese, vamos dizer assim, aquela formação voltada para a pedagogia, voltada para como ensinar, como você melhor extrair do aluno, como você se tornar um melhor instrumento para que o seu aluno evolua, você se tornar um mestre. O doutor é uma habilitação para você se tornar um pesquisador. Sim. Então, como, né, pensar em pesquisa, formular uma pesquisa, conduzir uma pesquisa e sintetizar os resultados na forma de uma publicação, de um trabalho apresentado, o que quer que seja. Então, eles deveriam ser complementares. Um não deveria ser mais importante que o outro, mas a gente, o que se vê é que doutorado é muito mais importante. Então, você vai ter que, então, entrar nessa linha de pós-graduação. Uma vez nessa linha de pós-graduação, tem vários serviços. Eu participo, né, como professor da pós-graduação em anestesiologia em Botucatu, que é um lugar que aceita, né, que recebe pós-graduandos do Brasil todo, não só da região de Botucatu. Tem uma estrutura de pesquisa há décadas, talvez uma das mais robustas, pujantes do país, ou está entre as melhores do país, certamente, não só na pós-graduação lato sensu, quanto na stricto sensu, que formou diversos mestres e doutores, inclusive aqui no nosso estado. Então, o potencial que você tem lá é grande. Mas aqui também tem pós-graduação, tanto na Escola Baiana de Medicina, quanto na Universidade Federal da Bahia, com modelos que são modelos específicos. Aí você vai procurar aquele modelo que melhor lhe atende. Um modelo de aulas condensadas, que eu posso viajar, passar uma semana, por exemplo, em Botucatu, por semestre, e eu posso fazer aquelas matérias para eu pontuar, né? Você vai ter uma pontuação mínima para defender de matéria. Ou é uma matéria que eu vou fazer ao longo de 3, 4 meses, toda terça e quinta-feira, em determinado horário, toda sexta-feira, em determinado horário, mas está aqui em Salvador, eu consigo fazer dessa forma. Então, você vê o que é melhor para você. Né? E uma vez feito isso, aí você vai ter que entrar naquele modo de pós-graduação. E o modo pós-graduação é o seguinte, você vai ter que abdicar de alguma coisa. Sim. Você vai ter que abdicar de fim de semana, algum tempo do seu fim de semana. Você vai ter que abdicar algum tempo dos seus feriados. Você vai se estressar, tem prazos, tem metas. Você tem que realmente querer fazer. Porque não é que seja difícil. Todo mundo que chegou a esse ponto, exato. Todo mundo que chegou a esse ponto vai conseguir. Tem massa cerebral para ele. A questão não é essa. A questão é que vai ser trabalhoso. É se você está disposto, exatamente, a seguir a jornada. É porque não tem nada pior para uma pós-graduação, qualquer que seja, do que você entrar como aluno regular e você não terminar. Uma vez como aluno regular, termine. Você tem uma obrigação, vamos dizer, moral, com a instituição que lhe acolheu, de terminar. Então, foi uma das perguntas que, quando eu fui, né, vamos dizer assim, na banca do doutorado, um dos professores da banca perguntou, você quer fazer, você vai terminar, você tem certeza, é uma vontade sua? Você tem que responder para ele, para você, internamente sim, para todas essas. Né? Perfeito. Porque lá em Botucatu, especificamente, eu sou aluno lá do programa como aluno especial. O aluno especial eu não conhecia antes. Eu conheci frequentando lá em Botucatu. Só por explicar um pouquinho como funciona. O que é o aluno especial em Botucatu? Tem, vamos dizer assim, duas formas de você se tornar um pós-graduando lá. O aluno regular é o que a gente entende como sendo um indivíduo que está efetivamente inscrito no programa de pós-graduação, fazendo mestrado ou doutorado.
Então, ele vai ter um prazo, ele vai ter 2 anos para o mestrado, 3 anos para o doutorado, para apresentar a tese ou a dissertação, para poder ser submetido à banca, vai ter que fazer o estudo, ele vai ter que dar o resultado dele no final daquele período, daquele prazo. O aluno especial ele não tem um prazo propriamente dito. O que é que ele é? Ele não tá regularmente inscrito, então ele não tem um prazo de apresentação de trabalho, mas ele pode pegar as matérias de tal maneira a pontuar, porque quando ele vai defender, seja a dissertação ou a dissertação para o mestrado, a tese para o doutorado, ele vai precisar daqueles créditos, que todas aquelas matérias, uma somatória de créditos de matérias que ele pegou. E, por vezes, num período de 2 anos, que pode parecer muito, você não vai ter uma oportunidade de pegar as matérias suficientes para chegar aos créditos necessários para defender a dissertação ou a tese. Então, com o aluno especial, você consegue, ao longo do tempo, acumular esses créditos. Esses créditos não têm uma validade pré-especificada, para no momento que você entrar como regular, você olha, eu já tenho aqui 70% dos créditos feitos, eu posso focar agora na execução do trabalho como aluno regular, já que agora eu tenho um prazo, agora eu tenho uma meta a cumprir. E eu acho uma estratégia muito interessante, porque hoje a gente acaba perdendo muito tempo com burocracia. Sim. Então, a parte de Conselho de Ética, Plataforma Brasil, todos esses outros acabam consumindo um tempo que está contando daquele relógio do momento que você se tornou aluno regular. Então, é uma estratégia muito boa de você ganhar essa parte da burocracia antes do relógio começar a contar. Então, eu acho muito interessante. Além do que, no aluno especial, você está vivendo aquela experiência da pós-graduação. Você, às vezes, não tem um projeto, você não tem um orientador ali, você vai conhecer os orientadores, você está vendo projetos, como eles estão sendo feitos, aí você tem a ideia do que você vai fazer, e você pode ir adiantando tudo aquilo, aquela parte burocrática que precede a execução do trabalho propriamente dito, para que você foque no trabalho no momento quando você se tornar regular. E o contrário também, né? Às vezes você vai como aluno especial e você descobre que aquilo não é para você. Então, antes de fazer o compromisso, o vínculo mais forte, você olha, realmente não é aquilo que eu queria, vou buscar outro caminho. Não há demérito nenhum. Exatamente. A gente está chegando já ao final e eu queria falar o seguinte, não tem idade ou tem idade para o cara começar um programa não tem de idade. pós-graduação? Não tem idade, não. Mas você acha que para ele enfrentar essa jornada, ele consegue abreviar de alguma forma? Existe algum benefício para aqueles que, a partir de determinada idade... Se ele já tem experiência com pesquisa, se ele já tem publicação, isso são fatores que normalmente abreviam, os ajudam. Tá. Mas não tem limite máximo de idade, não. E, para concluir, Vitor também, você acha que o anestesista ele deve começar a pensar, a parar de trabalhar? De Todo que profissional, maneira? né? Tem que pensar no Acho momento que tem que ele vai sinais trabalhar. que pode levar ele a começar a pensar, porque a gente sabe que é uma coisa meio súbita, né? A gente está na rotina ali, e a idade, cada vez a gente se cuidando um pouco mais, mas é difícil mensurar isso. É difícil também a gente levar isso até... E é difícil individualizar, porque cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que vai com 80 anos está trabalhando perfeitamente, tem gente que com 65 talvez não tenha mais condições de trabalho. Mas, assim, eu acho que todo profissional, não só anestesiologista, tem que pensar no momento que ele vai interromper a carreira. O que é que ele vai fazer depois daquilo, né? Para não ficar parado, para ter alguma preocupação, alguma dificuldade, sim, é fundamental. Como fazer isso, eu não sei. Se você souber, me ensine, por favor, que eu estou... O senhor acha que a docência é uma boa ponte? Sim. A docência é sempre uma boa ponte, porque você está ali, você está num ambiente universitário. Agora, se você gosta do ambiente universitário, porque o ambiente universitário tem os prós e os contras. Né? Nem tudo são flores. Mas se é um ambiente que você se encontra, que você gosta, ótimo. E eu acho assim que o envelhecimento do anestesista, né, as habilidades manuais, o fino do tato, talvez o cara possa ir perdendo e aí ele vai ganhando outras habilidades, né, que talvez adequem melhor ele partir para uma carreira mais de professor. Ou, por exemplo, como você falou, o cara que já está mais no final da carreira, ele decidir entrar num programa como esse, talvez seja um estímulo muito interessante para ele mudar a carreira, né? Ajustar a carreira àquele momento de vida diferente dele. Mas eu tenho uma felicidade, como vocês têm, de trabalhar com os anestesistas, vamos dizer, mais experientes, né? Mais velhos, talvez pedra. E assim, eu só tenho a dizer que quase todos que eu trabalho, se não todos que eu trabalho, me ensinam até hoje, e muito. Sim. Porque o grau de experiência que eles têm, né? Você pode dizer, mas não vê tão, não é tão ágil. Tudo bem, natural, é da idade. Mas eles têm uma experiência acumulada que é muito grande. Ele passa a mostrar coisas que às vezes você, principalmente os mais novos, que já são mais
destemido, só vá, não vá assim, faça isso, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Então é uma experiência que não deve ser nunca descartada. Vamos às considerações finais? Não, perfeito. Eu agradecer imensamente ao professor Rodrigo, aí me ensina muito todos os dias, meu orientador. Foi um prazer imenso bater esse papo aqui. E eu tenho certeza que vai ajudar muito o anestesista a poder passar um olho sobre as possibilidades, ter uma ideia sobre tudo que ele pode buscar a mais na carreira dele. E também, principalmente, acho que a maior mensagem, acho que é lá do início, seguir os passos. É fundamental, acho que é a grande mensagem dessa conversa, desse podcast. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Tenho muito orgulho de vocês dois, onde vocês alcançaram o que vão alcançar ainda. Maron certamente vai ser também aluno da pós-graduação, em breve. Próxima jornada. Próxima jornada. E Vitor, trabalho com ele, eu sou suspeito para falar. Vitor, para quem não sabe, é conhecido como filho de Rodrigo. Com muito prazer e orgulho. Uma honra. Bom, então a gente termina o nosso terceiro episódio do Cybcast. Eu espero que vocês tenham gostado, um tema muito relevante e que com certeza, certamente, vai engrandecer bastante a quem estiver ouvindo ou quem teve a oportunidade de acompanhar.